Boa noite! Estamos começando mais uma edição do Câmara Esporte e hoje nós vamos falar sobre Karatê e Kickboxing. Nós estamos aqui recebendo hoje né, o Thiago e a Bianca e também a Patrícia e o Luiz Henrique. Quando a gente fala nesse esporte principalmente Karatê e Kickboxing, nesses esportes de artes marciais, vamos dizer assim, a gente sempre se remete àquela cultura oriental do japonês. Porque o japonês ele tem uma coisa assim, não é só coisas que passa do pai ao filho, né? Mas isso é uma coisa assim que é cultural, né? Já é uma coisa milenar deles lá, porque eles levam a disciplina assim muito a sério. Tanto até pelo que já aconteceu com eles todo lá, como a gente pode citar aqui o exemplo de Hiroshima, Nagasaki, né? Que dá, se dizer, voltar para aquele lado da mitologia, né? Da Fênix, que eles praticamente renasceram das cinzas. O que aconteceu também naquela tsunami, né? E essa explosão daquela usina nuclear todo lá. E esse jeito que o japonês, essa força que os japoneses têm de se reconstruir, né? E isso a gente traz muito também para esse esporte de artes marciais. Tiago, eu queria começar contigo primeiro para falar um pouquinho a respeito disso, inclusive até pelo nome, né? Do centro de vocês lá, que é o Seikatsu. Isso. A origem do karatê remete à antiguidade das guerras antigas entre os impérios, né, japoneses, na qual eles tinham a necessidade de montar uma autodefesa, uma defesa pessoal, ou até mesmo uma estratégia de guerra. Tanto que a arte marcial, a arte da guerra, vem desse tipo de atitude, né? E os japoneses, como o senhor falou, ele é uma arte que se renova, mas mantém também as tradições. Então, o mesmo karatê que treinavam antigamente, né, lá no início, hoje ainda continuamos treinando com algumas adaptações para o dia de hoje, né, como a defesa pessoal, mas também na questão do respeito, a disciplina, a hierarquia, então o exercício físico propriamente dito. Então, tudo isso faz com que a pessoa desenvolva dentro dela a aptidão para poder praticar um esporte, para poder também na sua vida pessoal, né, ter uma boa disciplina, né, então todos esses dons e talentos que a razão do karatê traz para nós, né. E como se diz, a arte das mãos vazias é onde a gente pode utilizar o corpo como uma arte, como uma arma, né, como eles usavam antigamente também. Professora Patrícia, eu queria também ver a sua visão também a respeito disso que o Thiago também falou aqui, a respeito do esporte também. Sim, o esporte. Eu solto, acho que aprendi kickboxing, mas também veio tudo bom original do Japão, só que o nosso esporte kickboxing, os Estados Unidos foi lá, puxou e, vamos dizer assim, colocou mais o estilo socos e chutes, por isso o kickboxing. Não, é isso o nosso diferenciado. E o que a gente sempre exige aí, Thiago, é, em primeiro lugar, disciplina, respeito, respeitar pai e mãe, disciplina do aluno. Isso tudo é a base, né, do que a gente ensina, né, para as nossas crianças. Então, eu acho que a gente levando isso para eles, no tatame, eles vão levar para a vida, né? Então, a gente começa uma base com eles, que eles vão ter em casa, vai lá para nós e a gente só fortalece isso para eles levarem para a vida. Então, hoje, a arte marcial, os pais, tem dificuldade que minha filha leve para o esporte novo, para qualquer esporte, né? Mas a arte marcial, hoje em dia, eu acho que ela é o caminho mais para disciplina e respeito ao mais alto. E tanto que o nome, né, de Seikatsu significa vida. Então, o cotidiano, o dia a dia. Então, o que tu aprende na academia, no centro de treinamento ou em qualquer academia, tu leva para a tua vida, né? Então, nós tentamos passar para a pessoa ter persistência, força, garra, dedicação. Tudo esses são os preceitos para poder participar, né, de uma modalidade desse sentido. É quase mesmo a filosofia do japonês, né, cara? É você lutar sempre e desistir nunca, né? Verdade, não há dúvida. Mas, Thiago, eu também queria que você falasse um pouquinho desse projeto também que você tem lá no centro de treinamento, academia, né? Que é esse projeto de inclusão social, esse trabalho tão bacana, tão bonito que vocês fazem também com as crianças lá do bairro, no bairro Zac. Sim, no bairro Zac. Eu sou entusiasta de karatê já faz
30 e poucos anos. Eu já treinei outras modalidades, como taekwondo, kung fu, kickboxing também. E eu treinava, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu comecei a treinar na Associação Olímpica, né, com o professor Marcos Cavaleiro e o Márcio Cavaleiro Júnior, que fazem parte da associação, na qual também nós participamos. E dali a gente veio treinando até esse momento. Há 2 anos atrás, houve a possibilidade de abrir um projeto lá no bairro Záquia. A gente começou com a força, com a garra e com a coragem mesmo, né? Colocando a cara. E na primeira aula nós tivemos 15 alunos. E aí começou a desenvolver e começou a crescer. E a gente começou a participar de campeonatos, começou a participar de exames de graduação, de faixa, para testar o conhecimento do aluno. E aí foi indo, veio os nossos alunos. Aqui estão apenas 2 representantes, mas de tantos que estão aí, já são campeões, tanto regionais, estaduais, brasileiros e até pan-americanos, tentando alcançar índice. Hoje nós temos já a Bianca como primeira colocada no mundo no site, na categoria dela do kickbox. E depois veio o convite para a Patrícia poder participar com a gente lá para melhorar nosso condicionamento técnico também, que também é uma coisa que a gente tem que aprender nas artes marciais, que é cada vez mais evoluir. Então nós vamos até um ponto, a Patrícia já está coordenando somente o kickbox, eu coordeno o karatê, e graças a Deus está dando certo a nossa parceria e só está crescendo, graças a Deus. E como é que é, Patrícia, lidar, digamos assim, com essas crianças, crianças carentes, né? Para você trazer elas para o esporte, e, nossa, isso não preciso nem dizer do que livra essas crianças dos perigos, né, que a vida aponta para elas, muitas vezes. Né? Eu até tenho que agradecer ao Thiago. Quando eu fui para a faixa preta, né, uma das coisas era projeto social. Então, daí eles veio, nós conversamos, daí disse, vou lá conhecer. Eu fui lá, dei aula para eles, assim, uns 15 dias, que ele estava de férias. Isso, há quanto tempo? Eu acho que uns 6 meses. Eu fui no verão, né, que eu ainda brinquei que ele foi para a praia e me desceu lá com eles, né. Então, aí, sim, foi assim, para mim, porque eu sempre lidei com adultos. Pré-adolescência, ali de 13 a 17, nós falamos mais velho com 17 anos. Né? Então, assim, para mim foi bem difícil o começo. Né? Porque aquela coisa, rebeldia, professor novo, sabe? Porque é aí que vem o se impor, né? Que é dessa forma. Então, eu tive algumas dificuldades no começo, sabe? E realmente isso é tirar eles. A gente tem que conquistar eles de alguma forma para que eles retornem, sabe? Então, isso tu tem que se inovar todo dia, porque são uma turminha difícil. Eles me enlouquecem. É uma turminha difícil, mas hoje, 6 meses, eu tô com os mesmos alunos e só tá aumentando. Semana passada aumentaram mais 3 alunos. Então, isso me deixa feliz, né? Porque eu consegui manter o que o Thiago já tinha. Então, isso quer dizer que eu consegui manter o trabalho que ele vinha fazendo, né? Que nem a gente só tá sempre para melhorar. E entrou mais pessoas. Inclusive, hoje tem pais de alunos que treinam com nós. Sim, eles levam os filhos, aproveitam para fazer o treinamento com nós. Né? Que a gente brinca que são os Master, né? Que no kickbox nós temos a linha Master de lutadores também, acima de 40 anos. Então, isso nos deixa bastante feliz. Porque a gente está conseguindo, daí vai um outro lá na porta, eles analisam, não vou. Quando a gente vê, tá lá dentro com nós. Sabe? Então, isso é bem gratificante. Isso também, Patrícia, você queria te contar, é importante também, é um trabalho assim, importante, que muitas vezes assim, vocês não sabem como é o relacionamento deles em casa, né? Você não sabe como que eles chegam para cá, a cabeça, a mentalidade, o pensamento deles. Até a gente conversa bastante porque, é como eu disse, a realidade deles. A gente conhece ali, mas a gente não sabe o que aconteceu de manhã com eles, o que aconteceu antes deles irem para ali. Ou o que vai acontecer depois quando eles chegarem em casa. Então, esse trabalho psicológico ali também é bastante complicado, vamos dizer assim, né? Porque é uma base carente, não adianta, não tem como esconder isso, né?
Mas a gente tenta fazer o nosso trabalho, a gente conversa muito com eles, porque faz parte do nosso trabalho. Tentar, quando a gente vê um atleta que, pô, ele tá lá em cima, e de repente uma semana, duas, ele onde não te vê, ele cai. Agora, tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente vai, chama um atleta individual. Pô, isso é importante pra caramba, né? Nossa. Sim, daí a gente vai, pá, cara, o que tá acontecendo? Não era assim. Aí, às vezes, porque eu sou um pouco mais rígida, então às vezes não querem falar, o Thiago é mais zona. Não, o Thiago é mais zona. O tiozão, né? É o tiozão. Tiozão, né? Eu já sou mais firme. Aí eu disse, não quero falar comigo, eu vou falar com o Thiago. Mas isso é bom de ter assim, ó. O que ele sabe. É, que dá uma equilibrada. Aí ele vai lá, fala pro Thiago, a parte, tá acontecendo isso, né? Vamos, daí a gente acaba conversando pra apoiar. E uma das coisas que a gente tem de bom é que a gente está conversando sempre, a trocar informação sobre os alunos. E daqui a pouquinho a gente descobre coisas que a gente nem sonhava, né? Então a gente começa a tentar ver como que forma a gente pode ajudar. Então, às vezes é um auxílio, às vezes é um abraço, né? Que eles estão precisando. Então a gente vê. Então, cada caso a gente vai tentando trabalhar. E também, para mim, esses 2 anos têm sido uma escola. Eu acho que eu aprendo mais do que eu consigo transmitir. Porque eu acho que o bom professor é aquele que consegue aprender mais. Com certeza. Então a gente aprende, eu aprendo todo dia. A vida ensina, Vê né? a dificuldade, né, de um aluno que não consegue fazer um chute. Vamos dizer assim, uma coisa mais básica. Um chute e um soco. Daqui a pouquinho, como que eu vou fazer que ele aprenda? Tanto que tinha um menino lá que não conseguia pular corda, né? E aí ele não conseguia pular. Ele não conseguia pular. Esses dias ele pulou 2 minutos sem parar. Então a gente fica... É uma pequena evolução, parece que não é nada pular corda, mas é uma evolução para ele. Nossa, é uma coisa muito bacana, né? E tem separação lá, digamos, de criança lá, que, por exemplo, você trabalha só kickboxing, você trabalha só karatê, ou eles praticam as 2 modalidades? Nós temos alguns alunos que estão com o Thiago há mais tempo, né? E que fazem kickbox, fazem karatê e kickbox, né? E eu acho que No karatê nós temos uma divisão, porque são mais crianças, né? Então, das crianças de 4 anos até 6 anos, 7, 8, ali eles ficam numa turma, né? O tamanho deles. Depois nós passamos para uma próxima turma e depois os mais grandes, com um nível de graduação mais elevado, eles ficam uma outra turma. Nós no kickbox, de 13 a 17 anos, né? Que nem eu tenho ali o Falcão, tem as criancinhas que vão, os menores, eles ficam ali, fazem o aquecimento, dou uma aula diferenciada para eles, tipo, recreativa, né? Até por causa dos socos e chutes, daí a gente separa justamente para manter esse foco, né? E depois tem os Master, né? Daí, Tem que dar mais trabalho os Master ou os pequenos? tu sabe que eu digo que os pequenos são melhores, são alunos do que os intermediários Master. Aí o Luiz Henrique e a Bianca, pode continuar isso aí depois. Eu dou exemplo do nosso Falcão e a Caiane, né? Que eles fazem assim, ó, polichinelo, abdominal, em perfeito execução. Enquanto que os maiores matam assim, sabe? 1 minuto e fazem. Os pequenos entregam eles. Quem que apronta mais aqui nesse sentido aqui é o Luiz Henrique ou a Bianca aqui, o Edson Myers? Não, eu tava com a câmera bonita. Fez parelhos. São parelhos. São parelhos. Tiago, eu quero também, é claro que a gente precisa também colocar aqui, que é importante, a respeito da exigência que vocês têm também lá para as crianças poderem participar. Né? Isso. No sentido assim, nós estamos fechando algumas parcerias com as escolas, os alunos, no tempo que eles estão nas escolas, para que a gente pegue a cada 3 meses, o histórico escolar deles, né? Então, com a disciplina, com as notas, para que eles possam participar do projeto. Comportamento, porque a gente não está ensinando ninguém a brigar. Nós estamos ensinando uma arte marcial, tanto para eles aprenderem a desenvolver corpo físico, também o psicológico, o espiritual deles, né? Para que eles possam fugir de certas situações, né? Então, o motivo principal nosso é ensinar disciplina para eles e o respeito, obviamente, aos professores, tanto na escola ou na academia, mas também em casa, com as pessoas de outras cidades. Então, a gente tenta fazer isso com eles.
Tá certo. Bom, a gente vai fazer agora aqui um pequeno intervalo. E aí, na volta, nós vamos conversar então aqui com o Luiz Henrique, também com a Bianca, para falar sobre, para eles também contar para a gente também aqui como foi essa chegada lá e como é que está a participação deles lá nesse esporte aí tão bacana também. Tá? Rapidinho, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Nós estamos de volta com o Câmara Esporte. Hoje nós estamos falando sobre artes marciais, né? Karatê e kickboxing. Nós estamos recebendo hoje aqui os professores Thiago e a Patrícia, e também aqui o Luiz Henrique e também a Bianca. Vamos começar primeiro com a Bianca aqui para falar para a gente aí como é que você chegou no esporte, aí, como é que o esporte chegou e como é que é o esporte na tua vida. Boa noite. Eu cheguei um dia, a gente estava ali naquela fase de Cobra Kai, de filmes, de séries, e eu e meu irmão, a gente estava assistindo, e ele decidiu que ele queria fazer karatê. Isso há quanto tempo? Isso há um ano. Um ano. Um ano. Um ano e meio, mais ou menos. E daí fomos até a academia do Thiago, vimos ele treinando lá, e decidimos perguntar como é que funcionava, quais os valores, tudo. Aí ele decidiu que ia entrar. E ele começou, e logo depois eu fui olhar. Como é que é o nome do teu irmão para nós registrar? Matheus. Matheus. É o famoso Falcão. É o famoso Falcão. E daí eu decidi entrar também. Eu comecei com o karatê. Mas eu sempre disse pro Thiago e pro meu pai e pra minha mãe que eu queria entrar só para aprender a me defender, só para praticar. Que eu não queria campeonato, exame de faixa, nada. E passou um mês ali, o Thiago me apresentou o campeonato, eu disse, então vamos, e foi a partir dali, só continuou. Mas você vê assim, é pouco tempo, né? Um ano assim, para chegar ao título de campeão pan-americano? O que faz a diferença é a vontade. Eu acredito que qualquer pessoa que tenha vontade para realizar um sonho, corre atrás e consegue. No caso da Bianca, a gente começou a treinar, a dedicação que ela tinha e tem, né, continua tendo, e buscar o objetivo, fez da gente olhar para ela e dizer assim, vamos participar do campeonato? Vamos. Na primeira possibilidade, eu acredito que foi no campeonato de karatê, né, no estadual, ou interno. No primeiro ela participou, já teve um bom resultado, já teve um desempenho. A gente começou a treinar e tudo mais, e ela começou a ir e cada vez evoluindo mais. Aí agora, nos últimos campeonatos, a professora Patrícia começou a treinar ela tecnicamente também na parte mais individual, de resistência física e tudo mais. Aí a gente conseguiu ter um desempenho maior ainda para que ela pudesse alcançar hoje ser a nossa campeã pan-americana e também alcançar hoje no primeiro lugar, né? Veio para o Campeonato Brasileiro, agora está indo para a Copa do Brasil e agora também está no primeiro lugar na categoria dela, em musical forms, que é uma das modalidades do kickbox. Como é que foi para ti chegar lá, né? Como é essa competição aí? Como é que bateu um tiço aí esse tipo pan-americano? Não é para qualquer um, né, Bianca? Eu sempre acreditou muito em mim, nisso. E sempre vamos falar porque tu consegue. E sempre dizendo, quem sabe umas Olimpíadas, talvez. E eu, né, aquele sonho impossível pensando, eu, uma menina de bairro, vou chegar num nível internacional. Aí ele foi sempre. Por que não, né? Por que não, né? E daí fomos primeiro para o campeonato estadual. E eu pensei ali que seria aquilo, né? É o estadual e vamos ficar por aqui. Aí o Thiago me disse, o estadual vai dar uma vaga pro brasileiro. Aí acabou que no brasileiro a gente não conseguiu ir porque o valor era muito alto. A gente acabou não conseguindo lidar com os custos.
Aí apareceu a Copa do Brasil, que seria mais perto. A gente decidiu tentar ir e fomos, e a partir dali a gente começou a ir. E para mim, assim, era algo que eu realmente não esperava. Mas hoje, como eu estava conversando com o Thiago, se tornou a minha vida, sabe? Porque hoje é toda uma dedicação para isso. A gente faz academia para isso, tem nutricionista para isso. Então, hoje, a minha vida é perante a isso, para campeonatos, para alcançar 5 maiores resultados. Bacana, né? Luiz, bom, vamos saber de você então aí, como é que você chegou nesse esporte, ou como é que o esporte chegou até você. Como é que é a tua história? Então, é assim, eu desde pequeno sempre tive o sonho de ser um lutador, né? De fazer algum estilo de artes marciais. Eu sempre falei, mãe, um dia eu quero fazer capoeira ou karatê. E apareceu o mestre Thiago com a academia Seikatsu lá. Falei, por que não tentar, né? Daí fui, fiz a primeira aula, achei uma coisa boa, o estilo dele ensinar, a paciência, a calma, que é o que é preciso para ensinar, né? Daí tá. Daí fui lá, continuei treinando, daí ele me falou, ó, tem os campeonatos, tem exame de faixa, é assim que funciona. Daí eu falei, vamos lá, né, vamos experimentar. Daí comecei me graduando no karatê, fui em alguns campeonatos, e daí hoje eu sou faixa laranja de karatê, e é uma coisa assim que, principalmente, claro, os estudos na escola, tu tem que ir bem, porque, afinal, o karatê não é só um estilo de luta, um tipo de luta. É um estilo de vida que tu tem que levar pra si. E é uma coisa que eu amo bastante. Você participou agora também dessa seletiva também aí do estadual aí pros jogos escolares, né? Sim, participei. Olha, foi uma sensação, é uma sensação ótima, não tenho o que descrever. Claro, fui lá, lutei, é uma sensação boa de lutar, dá aquele tremor, né, aquele medo na hora de fazer os kata, a luta, mas é uma coisa assim, sinceramente, ótima, uma sensação maravilhosa. E dentro do lado que você estava conversando nessa temporada lá, qual é que você se sai melhor, o que você mais gosta da... Eu gosto do kickbox bastante, mas como o karatê chegou primeiro, né? Não, tudo bem, né? Daí, claro, eu gosto, eu amo bastante o kickbox. Eu nunca vou fazer alguma coisa só por fazer. Sim. Eu tenho que fazer aquilo por vontade e amor, ter carinho por aquilo que eu faço. Mas, como os karatê chegou primeiro, né? Aí não tem, né? Os que gostam dá para convencer a ficar. Eu queria agora ouvir de vocês também aqui, né? Vocês que são jovens, têm toda uma vida pela frente, uma trajetória no esporte também ali. O que vocês projetam assim pro futuro, daqui para frente? Começando contigo. Olha, eu pretendo chegar até a faixa preta para mim ter meus próprios alunos para ensinar o que foi que eu aprendi, né? Passar para frente o meu aprendizado. Porque eu creio que tem gente que tem a vontade de aprender, só que não tem a oportunidade. Então eu pretendo chegar lá na faixa preta, ter minha própria academia e dar aula, tanto de kickbox, tanto de karatê. Vai fazer os dois aí. Nossa, não, isso sempre, né? A gente sempre vai cobrar deles, tanto do karatê quanto do kick, né? Que eu tiro os alunos. A gente só faz uma pressãozinha assim, maior, né? Mas eles são acostumados com essa pressão, mas Tem que ser, né? eles têm potencial para ambos, né? Não, tem que ter, né? Não adianta, tem que ter. E depois também tem esforço, e a gente sabe que nesse negócio, para praticar, chegar a uma competição de alto nível, tu tem que abrir mão de muitas coisas, né, Bianca? O que você projeta para o teu futuro? Se tratando das artes marciais. Hoje, acho que o meu maior objetivo é não levar só o meu reconhecimento do mundo, como a academia também. Porque quando a gente começou, a gente não era nada, né? A gente não era reconhecido, a gente era só uma academia num bairro. Então, acho que hoje o maior objetivo é tanto levar eu quanto a academia e nossos alunos, nossos colegas, para o mundo. Que o mundo conheça a gente e seguir nessa carreira aí que já me levou muito alto e espero que seja mais para cima ainda. Aí, seguir o exemplo. Professores também entram no lado social, Com certeza. é super importante, necessário e que as pessoas também, né, Thiago, Patrícia, assim, tem também uma noção de quanto isso é importante, principalmente uma criança carente, né? Às vezes as pessoas podem auxiliar de uma forma ou de outra, que a gente pode ver aqui também, tanto quanto o Luiz e a Bianca, a dificuldade que é de você participar de competições de alto nível, pela falta do quê? De verba,
de patrocínio e tudo. Com certeza vocês têm um monte de apoiadores que fazem isso, mas Mas ainda assim é muito complicado. Porque a gente. Material, academia. Vamos treinar, mas a gente precisa de material para proteção deles. A gente precisa de ouro, a gente precisa de caneleta, todo tipo de material, tatame. A gente precisa, meio que improvisa, sabe? Que não adianta, são crianças, então a gente cuida bastante para eles se machucar. Não pode, Deus o livre, né? Um pai, meu filho foi lá para treinar e acabou se machucando. Então, campeonatos. Agora mesmo, campeonato de karatê, os cachorro-quente que eles estão fazendo, porque para poder participar do campeonato, a gente vai agora para Campo Grande. Não é barato, não sai barato. Então, a venda de cachorro-quente, os pais são muito participativos. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção ali no bairro, sabe? Os pais, a participação dos pais. Isso a gente vê muito pouco nas academias. Mas os pais ali, na Sencate e no Zac, eles são muito participativos. E isso me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente vai nas academias, vai só o filho lá treinar para ir embora. Não, ali não. Ali eles querem saber, quando eu cheguei ali, sabe aqueles olhares assim, quem é esse, sabe? O que está fazendo aqui com meu filho? Então eles querem saber o que os filhos estão fazendo, eles querem saber se eles estão em boas mãos. Também tem isso. Então os pais, eles participam bastante, né? Isso foi uma das coisas que me conquistou também. Então eles vão também nos campeonatos com a gente. Sim. Participação dos pais, eles não simplesmente largam. Obviamente tem algumas oportunidades que eles não podem acompanhar. Mas agora no campeonato de karatê nós estamos levando 23 atletas agora para o estadual e o restante do ônibus é dos pais. Eles vão junto, torcem, não param um minuto sequer de torcer. Estão lá torcendo pelos filhos, porque eles veem no karatê, nas artes marciais, no kickboxing, uma oportunidade também de crescimento, de disciplina, né? Todos eles visualizam esse nosso trabalho como uma porta de escape, quem sabe, para poder ter visualizar um futuro. E é o que eu também penso. Eu fico satisfeito quando o Luiz diz que ele quer ser um professor, porque então ele está se espelhando nos nossos exemplos. Então daqui a pouquinho ele está levando para nós um modelo de trabalho que está dando certo para a vida dele e ele vai levar para outras crianças também. Assim quanto a Bianca, que sempre levou o nome da Sencate também no peito da Associação Olímpica, né, para valorizar o trabalho que nós estamos fazendo lá. Isso é satisfatório, assim, tanto quanto os outros também que hoje não estão aqui, mas que levam essa nossa disciplina aqui no peito. Bom, a gente está chegando no fim aqui do Câmara Esporte hoje aqui, mas antes então eu queria passar seu contato para as pessoas que queiram colaborar, que eu vi na matéria que vocês já fizeram também lá, né? Sim. E passar, digamos, um telefone de contato. Certo. 9125 50 790, tá? Ou 99 586 583. Esse é o meu contato lá da academia. E o cachorro-quente rola quando? Sábado agora em Benfica tem alguns números aí, né? Claro, o pessoal, se quiser, é só ligar. Nesse telefone mesmo? Nesse telefone mesmo. E eu também faço um convite, né, a você, empresário, você, pessoa da comunidade que queira nos ajudar, nos auxiliar, vai visitar a gente lá. Importante. Procura a gente, vai lá, visita, nós temos aulas todos os dias. Vai lá e conheça o nosso espaço, vai lá, quiser participar de uma aula, vai lá também. A gente está sempre aberto a toda a comunidade para conhecer o nosso trabalho. Vai lá e incentive a gente, que também é um incentivo para nós continuar com esse trabalho. Beleza. Bom, Thiago, eu agradeço muito a tua participação aqui também, a professora Patrícia também, Luiz Henrique, Bianca. Quero desejar para vocês também aí sucesso e que vocês continuem aí, né? E que esses projetos que vocês têm, vocês consigam realizar aí, tá bom? Obrigado pela participação. Eu também agradeço muito, é uma oportunidade boa estar aqui. Então tá. A gente vai, se Deus quiser, vai ter mais oportunidade de falar aí para trazer alguma notícia de algum título, tanto da Bianca como do Luiz também. Valeu? Próximo agora dá, né? Daí tem um mês para se preparar. Tem que dedicação, né? Porque o mês passa rápido. Gente, obrigado pela companhia de vocês aqui, compartilhar com a gente aqui mais esse Câmara Esporte.
Agradeço a presença de todos e até a próxima edição.